Ei, você aí, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você já parou para pensar, imaginar, conjecturar o que pensa um trader que opera comprado em opções? O vídeo dessa noite, desse canal Falando em Finanças, vai trazer um trecho de uma aula minha para a nossa comunidade na imersão Método Fera. Um trecho pequeno da aula, mas você vai entender bem o que pensa um bom comprador de opções, aquele que ganha dinheiro de verdade nesse mercado, em relação a montagens de estruturas compradas. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar e logo depois da vinheta eu vou te mostrar o que eu penso com relação a operações compradas e por que eu gosto tanto dessa modalidade de trade. Te vejo agora na aula. Tamo junto! Eu já penso, e aí falando daquela questão que eu disse que a gente ia abordar, da possibilidade, da probabilidade, é algo extremamente relevante, a gente vai entrar agora na parte estratégica para finalizar, pensar o seguinte, bom, a diferença entre compradores e vendedores do mercado, para mim, tá, pessoal? Não tem certo ou errado em estratégia nenhuma, nenhuma, de verdade. Não interessa. Qualquer estrutura que seja, estratégia que seja, ou ativo que seja, para mim não tem certo ou errado. Tem aquilo que é confortável para você e está de acordo com a tua capacidade de gerenciar, de operacionalizar. Então, tem gente que ganha dinheiro com qualquer coisa, né? Mas tem outros que não. Então, tem que entender o que é melhor para o teu perfil e, dentro das estratégias, identificar quais são as mais adequadas para você. Mas a grande diferença para mim, por isso eu quero dizer que, para mim, se comprador de opções ou vendedor, não é isso que o pessoal gosta de dizer, só vendedor que ganha dinheiro. Não é, tá? Mesmo porque você vai pensar o seguinte, o comprador, ele está jogando com a possibilidade, tá? Trabalhando com a hipótese da possibilidade. O vendedor, ele trabalha mais com a hipótese da probabilidade, tá? Então, a probabilidade para um vendedor é importante. Ele quer ter, como tem lá o POP lá do Profit, por exemplo, o percentual de probabilidade daquela operação dar certo, ele quer ter um POP alto, né? Ele quer ter uma grande probabilidade daquilo dar certo. O comprador já aceita, por exemplo, o risco desse POP ser menor, da probabilidade ser menor. Mas existe lá uma possibilidade. Então, nós vimos aqui esse gráfico, por exemplo, do BBAS, ou do BBSE, perdão, melhor dizendo. Qual é o cenário que nós temos aqui? Bom, o ativo ele está em tendência de baixa. Como é que eu sei que está em tendência de baixa? Vocês viram lá o curso Price Action, botei para vocês na aula passada, inclusive o link lá. Assistam lá no Busca Trade, tá? E a gente fala muito claramente disso. Quando é que eu identifico que essa tendência é uma tendência de baixa? Lógico, uma sequência de topos e fundos descendentes, tá? Olha aqui. Sequência de topos e fundos descendentes. O que é isso? O fundo, o topo posterior, ele é sempre inferior ao anterior e o fundo também, por consequência, ó. Topos e fundos descendentes. Então, sobe, desce, tá? Mas não supera o topo anterior. E aqui esse fundo também não supera. Depois aqui teve um breve rompimento dessa sequência, mas logo depois voltou a trabalhar nesse sentido. Ó. Topo, fundo, aqui foi outro fundo, né? Topo, fundo. E agora pode ser que quebre novamente essa sequência e avance. Mas eu sei que, além disso, da sequência de topos e fundos descendentes, eu tenho médias móveis que nos ajudam a posicionar essas estruturas, tá? Eu tenho essa operação, por exemplo, aqui de 9, essa operação não, essa média pontilhada aqui de 9 períodos e essa de 21, a pontilhada laranja de 21, essa contínua de 100 períodos, amarela, e a laranja contínua de 200 períodos. Em todas as vezes que você tem um ativo com as médias mais curtas abaixo das médias mais longas, ou seja, imagina, as longas estão aqui em cima. Imagina que essa aqui seja a de 200 e essa aqui de 100.
Se eu tenho aqui a de 9 e a de 21 aqui abaixo das longas, eu tenho um ativo em tendência de baixa. Se eu tenho as 9 e 21 acima, aí eu tenho uma tendência de alta. Todas as vezes que isso acontecer, e vale a pena você dar uma passeada pelo ativo e tentar identificar justamente isso, dá para perceber isso muito claramente. Ó, veja. Opa, fui demais, né? Espera aí, aqui, vamos parar mais ou menos aqui nessa região. Olha só que interessante, ó. As médias pontilhadas são as curtas, as contínuas são as mais longas, olha só. Subiu, quando ela cruzou para baixo, ó, o ativo ficou trabalhando no cenário mais de baixa. Cruzou para cima, ficou trabalhando para cima durante um tempo. Cruzou para baixo, ficou trabalhando embaixo. Assim sucessivamente, pessoal. Ó, quando cruzam as médias, são os momentos em que o ativo normalmente mais se desloca direcionalmente. Então, as médias curtas cruzaram as longas, ó, 18% de alta. Aqui, nesse outro momento, a média cruzou para baixo. Cruzou para baixo, 18% para baixo. Cruzou para cima, andou 27%. E período de 80 dias, tá, pessoal? Às vezes parece pouco, mas não, é bastante. Ah, mas o ativo ficou muito tempo, ó, trabalhando num cenário de médias curtas acima das longas. Então, durante 350 dias, o ativo subiu 62%, trabalhando sempre acima das médias longas. Então, deu continuidade no movimento de tendência de alta. Toda vez que o ativo está numa tendência de alta, o que a gente vai trabalhar? A gente sempre vai trabalhar a exposição desses ativos pensando o quê? Na saída da média para diante. O deslocamento deve ser maior. Se a tendência é de alta, a gente vai fazer uma operação não de retorno à média, vai fazer uma operação saindo da média. Então, toda vez que ele vem, encosta numa média longa, a gente entende essas médias como suporte. Então, ele vem aqui, testa essas médias e se desloca de novo, se afastando dela. A gente faz, em geral, operação de afastamento de média, para se afastar da média. Voltou próximo da média, depois ele se afasta de novo. Voltou próximo da média, se afasta de novo. Voltou, entende? São esses tipos de movimento que nós buscamos capturar e com as opções isso aqui valoriza demais. Porque cada valorização dessa de 18%, por exemplo, das ações, as opções vão valorizar 90%, 100%, 200%. É bem, bem grande esse movimento para a opção. Agora, quando a gente está num cenário contrário, tendência de baixa, normalmente, na nossa metodologia aqui, a gente faz o contrário. A gente atua na operação de retorno à média, tá? A gente busca esse retorno. Afastou para caramba, marcou o fundo, ele vai se aproximar da média posteriormente. A gente faz uma operação aqui, retornando à média. Chegou na média, saímos da operação, ou chegou próximo dela, saímos da operação. Ele volta a se afastar, depois volta a se aproximar. E assim, quase sempre, pessoal. Independente dos ativos, quase sempre o comportamento é o mesmo. Agora, faz tempo que o ativo está nessa tendência de alta aqui. Cruzando as médias para baixo, muito possível que ele faça uma correção mais direcional. Corrigindo mais um pouco, uma hora ele vai voltar a trabalhar um retorno à média. É isso que nós vamos querer capturar, tá? Agora, se eu tenho toda essa percepção e essa movimentação, eu mostrei para vocês uma operação com a put, tentando pegar o preço mais embaixo. Mas eu já posso montar uma estratégia comprando, e aí por isso a diferença do comprador para o vendedor, considerando já, bom, se ele se afastar dessas médias aqui, em alguns pontos desse aqui eles podem bater. Então, no R$ 30 aqui aproximadamente, porque esse foi um preço aqui, ó, bastante trabalhado anteriormente, depois aqui nessa região, tá? No 22, mais ou menos, tá? Depois aqui embaixo, no 20. E se eu comprar agora, então, uma opção que seja mais ou menos aqui do 21, nessa região? Porque o ativo ele pode vir até aqui, volta,
vem aqui, volta. Pode ser que ele desenvolva uma sequência de tendência de baixa. Só que isso aqui pode durar alguns meses, né? Pode durar alguns meses. Inclusive, pode bater aqui, voltar e continuar subindo. Por que que a gente faz retorno à média quando o ativo está em tendência de baixa? Porque para cima não tem limite, né? Para baixo tem. Para baixo, o máximo que o ativo pode chegar é zero. Para cima, não. Pode sair dos 30 e ir para 300 da noite para o dia. Fechar um contrato diferente, fazer uma fusão, qualquer coisa, pode impulsionar os ativos bastante, tá bom? Então, dá para fazer, por exemplo, no BBSE, uma operação que aí a gente gosta bastante, que é o quê? Fazer uma exposição mais dentro do dinheiro, às vezes mais longa, um pouco. Vou tentar achar um strike, ó, de R$17. Olha que legal. O que é melhor? Pagar R$30 na ação ou comprar uma opção para fevereiro de 2025 por R$15, 15,29? Melhor comprar, né? Mais ou menos, ainda que pague uns 16, praticamente metade do preço do ativo, né? Metade do preço. E daí tu se expõe nessa posição muito próximo do que o ativo está agora. Por quê? Pensa comigo. Se eu compro uma ação é porque eu quero que ela valorize, correto? Imagino que ela vai se valorizar. Ah, eu quero pegar dividendos, tá? Dê uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos pegar os fundamentos e vamos botar BBSE. Quanto que BBSE pagou de dividendos nos últimos anos? Tá? Vamos olhar aqui. Nesse ano, teve um pagamento agora em março de 1,83, mas ano passado, por exemplo, ó, pagou R$1,92. Não, 1,95, vai arredondando, tá? 2021, pagou 52,47, também dá um e pouquinho, né? R$2 quase nessa posição. Não, R$1, né? R$1 e... É isso aí, R$1,03. Basicamente dá... Difícil passar de R$2, né? Olhando aqui 2002, 2020 passou de R$2. Deu quase R$3. 2019, basicamente isso, entre 1,20 e R$3 no máximo, tá? Dividendos por ano na BBSE, beleza? Basicamente isso. Podemos agrupar por ano, ó. 1,84 2023, 1,90 2023 provavelmente vai pagar de novo, né? Paga 2 vezes por ano, né? Provavelmente segundo semestre paga de novo. Então deve chegar uns R$3 aí esse ano. 2020 deu R$4, 2019 deu uns 50. Tá na média, é isso aí, tá? Botar na média aí uns 2,50, vai? Botar aí. 2,50 por ano, tá? BBSE. Beleza. Esse é um dividendo. 2 vezes por ano só paga uns 2,50 por ano aproximadamente, tá? É relevante? De certa forma, sim, tá? Dentro das empresas que pagam dividendos, é um dividendo bem razoável, tá bom? Agora, se eu compro essa opção aqui do 17,20 por R$16, qual que é o meu preço de entrada no ativo? 33,22. Lembra? Se eu tinha que descontar lá o prêmio que eu recebi para o strike que eu estou negociando, agora quando eu estou comprando uma call, por exemplo, eu compro o direito de comprar a BBSE por 17,20. Quando? Em março de 2025. Quase 2 anos para frente. Uma opção do strike do 17,20. Para que essa opção saia do dinheiro, a BBSE tem que cair 50%, mano. É muita coisa, né? Basicamente 50%, certo? Outra coisa, bom, se eu fosse comprar um lote de BBSE, eu gastaria quanto? R$3.000. Aqui eu gasto quanto? R$17. Se eu comprasse BBSE agora 30, com a expectativa dia 40, quanto que eu ganho? R$10, certo? Agora, se eu comprar essa opção por R$16 e tiver a expectativa aí BBSE de fato, passados um ano aí nessa operação, daqui a um ano ela vai lá nos 40, quanto que a gente ganha aqui nessa posição? Tá? Ó, lá nos R$40, aqui, ó, R$850 aproximadamente, tá? Então, ao invés de R$1.000, eu ganho 850, tá?
Comprando a opção, eu não preciso me preocupar com margem. Eu só preciso ter o dinheiro efetivamente para comprar essa opção. Não preciso me preocupar com margem. O comprador ele não se esquenta a cabeça com margem de garantia. Não tem que fazer hedging de nada. Ele só tem que saber o seguinte: paguei, quanto que eu posso pagar? Eu compraria a BBSE por R$ 30 hoje? Sim ou não? Sim. Compro. Beleza. E se eu puder comprar uma opção que me dê o direito de comprar ela por R$ 17 daqui a 2 anos? Qual é o crescimento médio de BBSE durante os anos? A gente viu ali que geralmente ela está sempre subindo na maior parte do tempo, né? Bom, R$ 3 para a BBSE é 10% do preço dela atualmente, né? Então você pega lá, ó, 33,22, que é os 16, são, né, os R$ 16 pago aqui de prêmio nessa opção, mais os 17,20 do strike dela. Então, 16 mais 17,20 dá 33,20, tá? Então, vou botar 33,20 dividido por 30,06. Ó, são 10%, 10,44%, tá? Veja bem, eu tenho aqui uma operação que para ela se igualar ao meu preço de entrada, o BBSE tem que subir 10%. Será que o BBSE não sobe 10% em 2 anos? Será? Pode acontecer. Verdade, pode acontecer. Pode não subir, mas normalmente sim, né? Normalmente ela vai se valorizar em 2 anos 10%. Acho pouco provável que não aconteça, tá? Agora, ela paga de dividendo, a gente viu ali, né? 2,50 em média por ano. Botei uma média já generosa, tá? Um pouquinho além da média ali. Se você pegar 2,50 dividir por 30,06, a gente está falando de 8%, por exemplo, ao ano, tá? Imagina 8% dessa posição aí você recebeu um ano de dividendo. Quanto que eu consigo produzir de dividendo sintético durante 2 anos com essa posição vendendo o call dela? Tá?